Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje o 22º domingo do tempo comum. Retornamos hoje também para a nossa leitura contínua do Evangelho de São Marcos. Lembrando que nós ficamos aí basicamente 5 domingos, um mês certinho, ouvindo o capítulo 6 do Evangelho de São João, que tratava sobre o discurso eucarístico de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Voltamos para o Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho desse ciclo do ano B, o ano que nós estamos vivendo. Pois bem, no Evangelho de hoje, Jesus enfrenta uma controvérsia com os fariseus. Por quê? Os fariseus, assim como toda a tradição judaica, conforme São Marcos nos ensina, eles tinham uma série de leis, uma série de tradições antigas que eles receberam dos antepassados. Como, por exemplo, para comer tinha que lavar bem as mãos. Se chegou da praça, do centro, podemos dizer assim, eles tinham que tomar um banho. Para lavar determinados utensílios que eles tinham dentro de casa, tinha um modo, uma forma de lavar. E eles se deparam com os discípulos de Jesus comendo pão sem lavar as mãos. Então esses fariseus questionam Jesus: se nós temos as nossas tradições antigas, que recebemos dos nossos antepassados, por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus, que conhece os nossos corações, ele olha para aqueles fariseus, ele volta lá no Antigo Testamento e cita uma fala do profeta Isaías, que diz o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, aqueles fariseus, aqueles judeus que aparentemente faziam as coisas tudo certinho, eram pessoas que estavam vivendo uma piedade falsa, convencional, rotineira, porque acostumou a fazer aquilo, mas por dentro não tinha nada. E é bom ressaltar que nas Sagradas Escrituras, a palavra coração é um resumo da pessoa humana. A palavra coração na Bíblia, ela quer dizer interior, aquilo que nós temos de mais íntimo. Então, quando Jesus cita essas palavras, esse povo me honra apenas com os lábios, mas o coração está longe de Deus, significa que, desde o Antigo Testamento, Deus criou essas tradições, Deus criou a lei, Deus criou esses mandamentos para que houvesse uma transformação no coração do homem. No início da nossa vida espiritual, nós precisamos seguir os mandamentos, temos que obedecer isso, temos que obedecer aquilo. Mas a finalidade do mandamento não é nós cumprir o mandamento simplesmente por causa dele, mas é o amor. Por exemplo, a pessoa que ama, para ela os preceitos não é um peso, só para ficar bem claro para vocês entenderem. O católico que vive a sua fé, o católico que ama Jesus, ele não vem às missas aos domingos se arrastando, porque é uma missa preceitual, se eu faltar eu estou em pecado. Não, ele vem por amor, porque ele quer estar perto de Jesus, porque ele quer ouvir a palavra de Deus. Então, para vocês verem, no início tem um mandamento, mas aquilo nos impulsiona ao amor. Então é para isso que Jesus criou as tradições, desde o Antigo Testamento. Mas infelizmente, aqueles fariseus, aqueles judeus, se apegaram tanto às estéticas exteriores, e esqueceram do principal, que é o interior. Ontem eu falava, que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, todo mundo tem os cuidados, e deve cuidar, não estou criticando isso, mas se nós tivéssemos o mesmo cuidado que nós temos com esse vírus, nós já seríamos santos ao mesmo tempo. Essa igreja estaria cheia de grandes homens santos, mulheres santos e padres santos. Só para vocês verem, às vezes a gente se preocupa tanto com o exterior. Repito, não é que eu estou falando que não é para cuidar, é para cuidar. Mas o detalhe, meus irmãos, é que o interior é muito mais importante. Então é nessa lógica que Jesus vai afirmar lá no versículo 15: o que mancha o homem é o que sai do homem, não é aquilo que entra de fora. Aí ele diz:
pois é dentro do coração humano que saem as más intenções ou os maus pensamentos, como nos diz algumas traduções. Aí ele cita aqui algumas, né? Imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. O que Jesus está falando aqui? Está falando uma coisa muito importante que nós não compreendemos, que o combate contra o pecado não é fora, o combate contra o pecado é dentro de nós, é no nosso interior, e muitas vezes nós não damos importância para isso. Por exemplo, o marido quando trai a esposa, ou a esposa quando trai o marido, comete adultério, antes do ato acontecer, já estava traindo há muito tempo lá no seu pensamento, desejando aquela pessoa, achando aquela pessoa isso, aquilo. Se ela tivesse cuidado daqueles pensamentos tão bobos, não tinha caído no pecado. Aquela pessoa que tem raiva, que quer se vingar, quer bater no outro, se ele não cuida desses pensamentos, desses impulsos, logo logo ele vai querer bater na outra pessoa, vai querer matar a outra pessoa. Então observe que isso que Jesus está falando para nós é algo muito sério, que nós muitas vezes não prestamos atenção. O maior combate contra o pecado não está fora, está dentro de nós, porque é dentro de nós que estão presentes todas as impurezas, todas as raízes de pecado. E é por isso que nós precisamos rezar e pedir a Jesus a pureza do nosso coração, ou seja, a pureza do nosso interior. E é por isso que Jesus vai dizer para esses fariseus: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, Jesus, hoje no Novo Testamento, porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério. Depois ele vai dizer: ouvistes o que foi dito, não matar. Mas todo aquele que olhar para o seu irmão e chamar ele de tolo, dizer patife, já cometeu esse pecado no seu coração. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso interior, muito cuidado com os nossos pensamentos, porque é eles que nos levam ao pecado. E para nós cultivarmos a pureza do nosso coração, nós precisamos de 3 coisas. A primeira delas é a vigilância. Precisamos vigiar. Existem certas coisas que nós não podemos ver, que nós não podemos assistir, nós não podemos ouvir. Certas amizades que não nos ajudam em nada, nós temos que cortar. Certas rodas de amizade, não sei do que, de bebedeira, nós precisamos cortar, que não é para um padre, não é para um homem casado, para uma mulher casada, para uma pessoa que está nesse caminho buscando o céu. Então a vigilância, estar atento. Quem brinca com fogo, facilmente se queimará. Depois, exame de consciência. Eu gosto muito de ensinar isso para as pessoas na confissão, na direção espiritual. Os grandes santos faziam exame de consciência. O exame de consciência pode mudar a nossa vida. O que é o exame de consciência? No final do dia, antes de você dormir, você parar na sua oração, noturna, parar e pensar: quais foram as más ações que vocês cometeram naquele dia? As faltas, os pecados. Vocês já pedem perdão. Se houver pecado mortal, depois dali vai procurar um sacerdote o mais rápido possível e peça a Deus a graça de não mais cometer aqueles pecados. E por fim, a confissão. É somente a graça sacramental que nos lava, que nos purifica de todas essas impurezas e nos concede a verdadeira pureza que Jesus espera de nós. Podemos concluir o seguinte, que eu estou falando nesse 22º domingo do tempo comum. Dentro de nós existe 2 seres, um santo e um monstro. O monstro está ali por causa da nossa natureza decaída. Ele é alimentado com as nossas misérias, os nossos pecados, os nossos vícios. O santo está ali por causa do nosso batismo. Daqui a pouco nós teremos um batismo. Então o santo está ali por causa do nosso batismo. Ele é alimentado pela vida de oração, pela vida sacramental, ou seja, receber os sacramentos, e por uma vida virtuosa.
Santos e monstros travam uma terrível batalha dentro de nós. Quem que vai vencer essa batalha? Pergunto para vocês. Aquele que for mais forte. E quem que vai ser o mais forte? Aquele que nós alimentarmos. Então que Nossa Senhora nos ajude a alimentar essa santidade que nós recebemos no dia do nosso batismo. Sejamos puros, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos verdadeiros e não sejamos católicos hipócritas, de mostrar aquilo que nós não somos. Sejamos aquilo que Deus quer de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.